Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito.
peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Emmanuel. Querido Jesus, hoje, Jesus, nós queremos agradecer pelo dia de hoje. Queremos agradecer, Senhor, porque Tu vieste até nós, ainda espíritos tão primitivos, mas nos vieste, Jesus, trazer a luz e a paz. E assim, Jesus, queremos Te agradecer pela Tua vinda ao nosso planeta Terra, nos ensinando a amar e servir, nos ensinando a nos entrelaçarmos com outras almas. E desta forma, Senhor, hoje Te pedimos, não só para nós, mas para todos aqueles que estão sofrendo por motivos de qualquer doença, ou pelo Covid, ou por estar afastado dos seus familiares. E assim, Jesus, pedimos a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua luz para o nosso planeta Terra, para todos nós, Jesus, que nesse momento passamos por provas, por expiações, seja a luz dos nossos dias, como Tu foste, Senhor, quando vieste numa manjedoura simples para nos ensinar a humildade e a mansidão. Gratidão, Jesus, por hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos auxiliar na compreensão, entendimento da lição 214 do Livro dos Espíritos. Essa questão está no livro 2º, que fala do mundo espírita, né, o mundo espiritual, da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Especificamente, nós estamos vendo o capítulo 4 do livro 2º, que fala da pluralidade das existências. Então, das diversas existências que nós temos, né? E dentro desse assunto, a questão fala basicamente das semelhanças físicas e morais das crianças, com os pais, das relações entre irmãos, né? Então, em geral, né? Porque alguns têm uma semelhança física, ou não só, mas também uma semelhança moral. Por que isso? Por que isso acontece, né? Então esse é o tema que está sendo abordado. Especificamente a nossa questão, que é a 214, que nós vamos abordar, ela trata da seguinte questão, foi a seguinte pergunta que Kardec fez aos espíritos e sobre esse assunto, né? Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Então, o que a gente
será que essas histórias procedem, né? Espíritos, irmãos, né, gêmeos, eles lutam no ventre da mãe? Será que isso tem sentido? A gente vai ver que os espíritos respondem que isso é muito mais uma expressão poética. Isso, então, vem nos mostrar que isso não acontece. Os espíritos não vão lutar. Se eles forem dois espíritos antagônicos, que estejam nascendo, né, por qualquer que seja a razão, por uma experiência necessária de reequilíbrio, sendo gerado por uma mesma mãe, numa mesma família, e nascendo juntos, com os laços de irmãos, possam superar suas divergências. Então isso perfeitamente pode vir a acontecer. Depois que nascem, à medida que vão se desenvolvendo, as suas divergências íntimas, né, que estão gravadas em seus perispíritos, elas podem sim aflorar e eles ainda terem algumas rusgas, algumas brigas, alguns problemas. Mas isso depois que já nasceram e começaram a deixar revelar a sua própria condição espiritual. E aí essas divergências podem surgir. Mas, por outro lado, os laços de amor dos pais para com os filhos, os ensinamentos, fazem com que isso fique cada vez menor. Porque o amor vai destruindo aquelas energias deletérias, né, que eles carregam do passado, fazendo com que eles tenham paciência mais uns com os outros e procurem viver mais harmonicamente. Essa é uma das formas que Deus encontra de permitir que espíritos se reconciliem ao nascerem em uma mesma família, como filhos, né, de mesmos pais, com a mesma formação e com os laços familiares fortes para que se fortaleçam, né? Então, essa ideia de que crianças, ainda no ventre da mãe, possam lutar umas com as outras, não tem fundamento, né? É uma expressão poética para relatar o antagonismo que existem entre eles. Mas, de fato, isso não acontece, né? Então, os espíritos responderam a Kardec, quando ele fez essa pergunta, da seguinte forma: imagine, para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-se-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. Então, os espíritos falaram, não tem sentido, né? Eles, pelo fato deles terem, né, ódio um pelo outro no passado, cria essa figura para querer dizer que eles, ainda no ventre da mãe, lutam um com o outro. Isso não tem sentido, né? A gente não tem relatos científicos de que isso possa ocorrer. Até porque a doutrina espírita nos mostra que quando um espírito vai reencarnar, ele passa por um processo de adormecimento e esquecimento das suas
lembranças das suas experiências anteriores. Nós não recordamos das nossas existências anteriores. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, né, preparando a nossa reencarnação, nós já passamos por esse processo de esquecimento. Nosso espírito já entrou na fase próxima ao renascimento, né? A reencarnação. E quando ele reencarna, ele, quanto mais novinho é o ser reencarnante, menos lembrança ele tem do passado, menos capacidade de externar a sua essência espiritual, boa ou ruim. Porque é como se tivessem adormecidos, anestesiados, né? É assim que esse processo se dá. E à medida que a gente nasce, com o nosso desenvolvimento, os nossos novos aprendizados, o desenvolvimento motor do próprio corpo físico desse reencarnante, né? Todo esse processo começa a se desenvolver. Por isso que a gente vê que as crianças, à medida que vão crescendo, desenvolvendo, aprendendo, elas começam a ir revelando aos pouquinhos a sua personalidade. Mas até os 7 anos, isso se manifesta muito pouco. Depois dos 7 anos, à medida que vai chegando na pré-adolescência, isso começa a se aflorar mais. O espírito se sente mais à vontade, sente que dono de si próprio, dos seus desejos, suas vontades, e começa a ir se revelando. E é o que a gente encontra na adolescência, né? Até que vem a maturidade, que faz com que aquele espírito haja de forma mais racional, porque já está com sua intelectualidade desenvolvida, adquiriu novos conhecimentos e novos valores. E isso vai fazendo com que ele junte o que ele aprendeu nas encarnações anteriores, mas que ele não se recorda, mas ele traz no seu subconsciente as suas experiências anteriores. Nós trazemos isso. Por isso, muitas vezes, nós temos, em alguma situação, alguma sentimento que não seria comum, um sentimento de raiva, de rancor diante de determinada situação, como se fosse algo que eu trago no meu íntimo. E aí eu me revelo diante de uma situação atípica, uma situação que aconteça e eu tome conhecimento daquilo. E eu vou me revelando como ser espiritual que eu sou, bom ou ruim. Ou às vezes, nem bom e nem ruim, mas um espírito que tem experiências ruins, que ainda não conseguiu absorver toda a compreensão dos ensinamentos de Jesus e das leis de Deus, e a gente acaba agindo, como a gente faz na nossa encarnação. Muitas vezes a gente age com sentimentos de preconceito, com sentimentos de ódio, e sem perceber, de forma achando que aquilo ali está natural, né? Então, isso é dessa forma que o desenvolvimento do ser espiritual vai acontecendo. E cada encarnação agrega um pouco mais para nós, para o nosso espírito, para o nosso eu. Porque nós somos o nosso espírito. Nós não somos esse corpo de carne que nós temos.
esse corpo, ele acaba, ele morre, ele fica aqui. Mas eu retorno para a vida espiritual com o que eu fiz de bom, de ruim. São os valores morais, os valores espirituais. Esses é que eu vou carregar comigo para a eternidade. Os físicos não, os físicos vão se perder. Mas, à medida que eu vou vivendo uma nova encarnação, eu vou juntando no meu espírito novas experiências e vou burilando o meu espírito. Vou deixando de ter hábitos ruins que eu tive no passado e adquirindo novos valores. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele não se perde. Você só agrega novos conhecimentos. Agora, aquilo que eu começo a compreender e entender de Deus, de suas leis, dos mecanismos, né, dos ensinamentos que Jesus deu para nós, à medida que eu vou compreendendo isso, eu vou deixando de ter atitudes contra esses princípios, esses ensinamentos. Porque eu passo a entender, né, o que é o amor, o que é benevolência, o que é a caridade. Aí eu vou deixando de ser egoísta, vou deixando de ser uma pessoa maldosa, vou deixando de ser alguém que não tenha bons valores. Claro que isso não acontece de uma vez. O processo de aprendizado, ele é um crescimento contínuo, constante, mas não é de uma vez. A evolução não dá saltos. Ela é sempre ascendente, mas ela vai acontecendo de forma paulatina, à medida que eu me esforço, compreendo um pouco mais Jesus, seus ensinamentos, vou compreendendo mais as leis de Deus, vou me aprofundando nessa compreensão, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, né? Então é assim que se dá o processo. Então, quanto ao questionamento que Kardec fez aos espíritos, ora, não vão brigar no ventre da mãe. Isso não vai acontecer em função desse processo de encarnação, de reencarnação, em que os espíritos, mesmo os antagônicos, mesmo eles não estando no mesmo patamar vibratório, mesmo eles se odiando, estando afinizados pelo ódio, pelo rancor, eles não vão degladiar no ventre da mãe, porque eles estão num processo em que eles esqueceram o passado momentaneamente, eles passaram por um processo de regressão para poder se adaptar a essa nova vida e receber nessa nova vida novos elementos para que eles juntem no seu processo de evolução. Isso vai se dando, né, o crescimento de cada um, a própria revelação do ser espiritual de cada um, ela acontece devagar. Como eu disse, a gente vai aprendendo um pouco mais. Até os 7 anos a gente ainda não tem, não se revela as tendências más ou ruins que nós carregamos. Às vezes é algum momento ou outro, mas em linha geral nós não agimos com maldade, né? Mas à medida que você vai desenvolvendo, você vai se revelando, e aí pode passar sim a trazer aquelas referências ruins do passado. E aí, né, sim, nessa condição, os irmãos mesmos que fossem gêmeos, que tivessem nascido do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma formação, eles podem sim se digladiarem, brigarem, ter
antagonismos. Mas isso é algo que vem ao longo do tempo, à medida que vão não é recordando o passado, mas tendo a oportunidade de se revelar como ser espiritual que tem. Porque aquele momento do reencarne, ele foi se distanciando, e aquele entorpecimento, aquele momento de regressão mental que aconteceu para que pudéssemos passar por esse processo de reencarnação, ele acontecesse de forma tranquila e harmônica. Então, como os espíritos nos ensinam, não. Os irmãos não se degladiam no ventre da mãe. Que Jesus possa nos abençoar e proteger sempre. Que assim seja. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Vamos então ao estudo de hoje. A parentela corporal e a parentela espiritual, né? Isso aqui é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Isso aqui, muitas vezes, essa questão dos laços de afinidade que se constroem pela dificuldade, né, que às vezes existem junto à convivência familiar, né? Existem pessoas que, fora dos laços familiares, encontram muito mais amparo, encontram muito mais equilíbrio, encontram muito mais força, encontram muito mais fé, ou seja, muito mais apoio, muito mais amparo fora do círculo familiar, né? E isto está relacionado à composição de nossas famílias, né? Então, a composição espiritual de nossas famílias, onde os laços de afeto são atraídos para uma mesma encarnação, assim como os laços de desafeto. Os afetos e os desafetos, eles são atraídos para a mesma convivência no mesmo âmbito familiar. Então, vamos ver o que esta mensagem aqui, deixa eu ver, é uma mensagem, uma análise do próprio Allan Kardec, né? E vamos ver o que ele tem a dizer aqui para nós. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Auxiliar o desenvolvimento, essa palavra é muito importante. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se,
sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se achava claramente expressa na narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que esse perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generalizava o ensino de que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, essa lição, parentela corporal e a parentela espiritual, ela esclarece, o Espiritismo nos dá um esclarecimento sobre esse assunto, né? É só isso que o Espiritismo faz, nos leva a entender aquilo que existe. O Espiritismo não está fazendo um proselitismo de alguma coisa que não exista, pelo contrário, explicando aquilo que existe. Quando nós vamos formar nossas famílias aqui, no mundo físico, imagine a situação, estamos desencarnados ambos, né, todos os componentes de nossa vida atual, estamos todos desencarnados, e aí vai fazer o plano de nossa vida, né, o plano, mas nesse plano entra também a lei das atrações, né? Ou seja, os princípios do eletromagnetismo relacionado à lei das atrações. Nós atraímos para o nosso âmbito espiritual, para o nosso âmbito de convivência, os nossos afetos. Todos os nossos afetos construídos ao longo de vidas e vidas e vidas, vamos nos procurando. Nós vamos nos procurando, vamos nos reencontrando, mesmo que seja assim, mesmo que reencarnemos em lugares diferentes, nós vamos nos buscando de alguma forma. Eu tenho certeza absoluta que nós aqui do canal estabelecemos laços de afetos que não são encontros, são reencontros. É como se nossos espíritos buscassem nossos afetos. Esses laços de afetos que nós temos aqui, mesmo à distância, mesmo sabendo que fisicamente nunca teremos a possibilidade de nos encontrar nessa vida atual, nós vamos entendendo que, de alguma forma, nós temos uma satisfação muito intensa quando nós abrimos aqui e vemos a presença das pessoas aqui conosco, né? Lemos os nomes e sabemos, olha, tá ali, né? O fulano tá ali, cicrano tá ali, não vou citar nomes, né? Mas a pessoa tá ali, e isso nos dá uma satisfação enorme, como se fosse um alimento de nossa alma. Sendo que, às vezes, quando algumas pessoas não vêm,
ou se afastam temporariamente, isso também nos faz sentir falta das pessoas, porque elas fazem parte, muitas vezes, de nossos conhecimentos de outras vidas, até mesmo de laços familiares, de amor de outras vidas, companheiros de outras vidas que vamos nos buscando, formando uma ligação entre nós que faz parte de uma família espiritual. A família espiritual é muito maior do que a família corporal, até pela quantidade de espíritos que existe no plano espiritual, que é muito maior do que a família, do que a quantidade de pessoas, de espíritos desencarnados, é muito maior do que a quantidade de espíritos reencarnados, né? Por exemplo, nós sabemos que apenas 1/5 da humanidade terrestre está encarnada, o restante está no plano espiritual desencarnada, né? Então, se somos aqui 7 bilhões de espíritos, e isto é apenas 1/5, né? Do outro lado estão, provavelmente, 28 bilhões de espíritos, né, desencarnados, e a nossa família também, se aqui está encarnado, é 1/5, vamos fazer uma proporção, né, de 1/5 aqui, embora saibamos que é maior ainda no plano espiritual, porque não é apenas aqueles que estão encarnados nessa vida que se relacionam, né. Então, nossa família de lá é muito maior do que a nossa família de cá. E então, quando vamos reencarnar no mesmo laço consanguíneo, já se trata de uma proximidade consanguínea, né? Os afetos são atraídos. E quem são esses afetos? São aquelas pessoas da família, dos parentes consanguíneos, e estes parentes consanguíneos são aquelas pessoas que elas estabelecem conosco laços de amor, laços de afeto. São aquelas pessoas que nós gostamos de ficar junto com elas, nós temos afinidades, nós amamos ficar junto com aquelas pessoas, né? Já, isso também isso faz parte das afinidades positivas. Vamos definir afinidade positiva, são aquelas construídas pelo laço do amor. O amor é afinidade positiva. Mas existem aquelas pessoas que são relacionadas aos laços negativos, né? O que são os laços negativos? São os inimigos. Os inimigos são os afetos negativos, são situações que nós vivemos em outras vidas e nós não conseguimos resolver. A regra é, não deixe para outra vida o que você pode fazer hoje, né? Então vamos... nunca deixe para outra existência aquilo que você pode fazer nesta existência. Não, se você... A expressão não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, era também aplicável à nossa vida atual. Não deixe para a próxima vida o que você precisa fazer nesta vida. E uma das coisas mais importantes que nós não podemos deixar para outra vida é o fato de adiar para outra existência o perdão que nós temos que perdoar nesta vida. O perdão, ele é uma escolha pessoal, ele não depende de outra pessoa. Eu posso perdoar individualmente, não preciso que ninguém me acompanhe, não preciso que o meu inimigo me acompanhe para me perdoar. É uma decisão pessoal, intransferível, minha. Eu decido se eu quero perdoar, se eu posso perdoar. Isso é uma decisão minha. Então, eu não devo, sob o ponto de vista da vida espiritual, da continuidade da vida espiritual, eu não posso adiar para outra vida este perdão. Porque senão, a lei da atração, na outra vida, vai atrair para a minha existência, para meu círculo familiar, aquela pessoa que eu tornei inimigo e eu não pude perdoar. Por que eu digo eu tornei inimigo? Você pode falar assim, não, mas eu não fiz, eu não contribuí para que houvesse essa amizade, foi a pessoa que me agrediu. Então, isso é válido? Não, não é válido isso. Porque fui eu que contribuí para que aquela pessoa fosse minha inimiga. Por que fui eu que contribuí? Porque eu aceitei a condição da provocação, eu aceitei aquela pessoa
me contaminar com as atitudes dela, com o ódio dela, com a agressão dela. Então, eu tornei aquela pessoa minha inimiga. Porque aquela pessoa, ela agiu de acordo com a disposição mental dela. Eu posso até dizer, não, mas ela agiu assim porque é uma pessoa atrasada, é um espírito atrasado, é uma pessoa ignorante. Posso agir assim? Até posso, para me defender, né? Não preciso falar isso para ninguém, mas eu posso, num primeiro momento, na busca do perdão, agir dessa maneira. Falar, eu não vou, né? É válido você dizer assim, não, tudo bem, o que vem de baixo não me atinge? É válido sim. Porque às vezes eu preciso, num primeiro momento, de criar uma justificativa para que eu perdoe, por exemplo, uma agressão gratuita. Eu não fiz nada para poder provocar aquela situação e de repente vem ali aquela pessoa agressiva e me agride. Então eu posso, sim, usar um dispositivo temporário para poder me defender daquela pessoa. Eu preciso ter defesas, né? Você precisa. Mas num segundo momento, você pode simplesmente, realmente perdoar e não emitir nenhum julgamento, nenhum tipo de julgamento no que diz respeito ao comportamento daquela pessoa. Então, sob qualquer circunstância, eu tornei aquela pessoa minha inimiga. E eu não posso perdoar, dizer assim, não, eu vou perdoar na outra vida. Porque se isso acontecer, os laços positivos de minha família serão atraídos para minha outra encarnação. Mas os laços negativos também. E aquele laço negativo vai fazer que o pior inimigo reencarne mais próximo na minha família. Ele vai ser o filho, vai ser a filha, vai ser o marido, vai ser a esposa. Esta é a situação. Por isso que os laços consanguíneos precisam se tornar laços de afeto, pelo menos do meu lado, aquela pessoa que sabe mais. É de lei que o mais sábio precisa auxiliar o mais ignorante. Aquele que mais tem precisa ajudar aquele que menos tem. Isto faz parte das leis espirituais. E quem é que mais sabe, no caso aqui? O espírita. Porque os outros não sabem disso, não. Os evangélicos não sabem disso. O evangélico, quando ele tem uma pessoa extremamente problemática dentro da casa dele, dentro da família, diz o quê? Que aquela pessoa está endemoniada. É simples assim, né? Ele não consegue entender que aquela pessoa faz parte de um elo anterior que veio para sua família. Por isso que eu, do meu lado, eu preciso, dentro da relação de familiar, de laços consanguíneos, e até mesmo no ambiente de trabalho, porque isso também progride, né, para o ambiente de trabalho. Pode ser que o desafeto de uma outra vida, aquela pessoa com quem eu implicava na outra vida, ela venha para a minha vida atual como um colega de trabalho, aquela pessoa antipática, insuportável do colega de trabalho, e que ao invés de eu odiar aquela pessoa e falar mal dela, o que Jesus me ensina? A enviar para ela boas energias, perdoando aquela pessoa, orando com ela, envolvendo aquela pessoa em bons sentimentos, em equilíbrio, em paz e harmonia. Então, isto tudo faz parte de uma atitude. Observa que o Espiritismo, aos poucos, ele vai nos ensinando a ter uma atitude construtiva em toda a nossa vida, relacionada a todo tipo de convivência, relacionamento, tudo isso está relacionado a uma visão que o Espiritismo nos ajuda a compreender. O Espiritismo me ajuda a entender que, por exemplo, se eu adio para outra vida uma situação desta, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, adiando um problema, que não estou tendo uma solução de dizer assim, não, eu vou deixar isso para depois. Não é, porque isso aí você simplesmente estará adiando um problema. E como será na outra vida? Aqui você está vivendo um problema aqui e agora, neste momento. O que acontece? Quando nós reencarnamos, nós somos dotados do dom do esquecimento.
Eu digo que isso é um dom, uma maravilha que acontece na nossa vida. Por que que nós esquecemos todos os acontecimentos da outra vida? Qual o motivo disso? Para que haja a possibilidade de um novo começo, para que haja uma oportunidade de recomeçarmos a nossa existência a partir de um certo momento. Então, nós recomeçamos tudo a partir desse recomeço, de um novo começo. Então, a reencarnação nos dá um novo começo. Aí nós esquecemos dos acontecimentos de outras vidas. Mas esse esquecimento é o esquecimento das lembranças objetivas. O que é lembrança objetiva? Você se lembra, por exemplo, o que você fez ontem. Isso é lembrança objetiva. Olha, ontem eu acordei, eu fiz isso, eu saí, eu recebi amigos, eu fui visitar amigos, né, eu fiquei ontem estudando 9 horas da manhã aqui no canal. Então, o que acontece? Se lembra das coisas que você fez, isso é uma lembrança objetiva. E essa lembrança é que é retirada de nós, lembranças objetivas. Você não vai lembrar, por exemplo, que o seu filho dessa vida foi seu marido na vida passada. Entendeu o constrangimento que seria você lembrar tudo o que aconteceu, que o seu filho, entre você e seu filho na outra vida? Você não vai se lembrar, por exemplo, que a sua mãe foi sua esposa da vida passada. Você não vai se lembrar, por exemplo, que seu pai foi o inimigo terrível de outra vida. Você não vai lembrar, por exemplo, que aquele amor que você tem por aquela pessoa específica que você ama muito, que você quer do seu lado, na verdade, foi uma filha querida, um filho querido de outra vida. Essas lembranças são retiradas de nós. Mas o que acontece, a situação, quando o esquecimento nos coloca diante de um fato muito interessante, que nós espíritas qualificamos como a síndrome do iceberg. O que é o iceberg? Aquela enorme pedra de gelo, né, com milhares e milhares, milhões de toneladas, né, que está ali sobre a água. Por cima da água, você vê só uma pedrinha, ela está ali flutuando, tranquila, né? Por baixo da água está o monstro, o tamanho daquela enorme pedra de gelo que todo mundo, quando se lembra, quando pensa no iceberg, normalmente as memórias remetem ao afundamento do célebre navio, né? O Titanic, né? Que foi parar no fundo do mar na sua primeira viagem, porque bateu numa pedrinha que estava flutuando sobre o mar. E era o iceberg. O que tem a ver iceberg conosco? Porque quando você esquece, você joga para baixo do oceano da consciência aquele conteúdo que diz respeito a tudo que você sabe, a todas as suas lembranças. E por cima daqui, nesta vida atual, existem, flutuando sobre a água, apenas as tendências relacionadas a outra vida. Por exemplo, as energias emocionais que você guarda de outra vida com relação a todas as convivências que você vai encontrar aqui são preservadas. Então, existem as simpatias naturais, né? Você chega perto daquela pessoa, você olha para ela e já sente uma simpatia natural por aquela pessoa. São pessoas que você gosta de estar presente, né? Você chega perto dela e se sente bem, sua alma se sente alimentada só de estar perto. Este é o laço, isto é o afeto natural daquela parte que ficou sobre o oceano da consciência, aquela pontinha que ficou para cima ali, bem pequena, que faz com que você sinta bem na presença de quem você se sentiu bem. Mas o outro lado é verdadeiro. Esta mesma tendência faz com que você se sinta mal na presença de alguém com quem você já se sentiu mal na outra vida. E isto também está relacionado ao nosso comportamento, às suas tendências. Você tem tendências para coisas boas e tem tendências para coisas ruins. Existem coisas dentro de nós que nós não contamos para ninguém, né? Nós guardamos para nós, porque faz parte de uma intimidade que nós não queremos que os outros saibam, mas que estão presentes em nós. Pensamentos, sentimentos, tendências, que aqui nesta vida nós procuramos superar, através de uma busca permanente, por um treinamento de buscar superar nossa vida. Tudo isso está ali.
Então, quando nós temos uma situação, somos colocados diante de uma situação em que a vida nos leva a odiar demais uma pessoa, para você espírita, você já sabe que aquilo está relacionado muitas vezes a uma situação que já vem de outra vida. E aí, você tem duas opções. Ou você age racionalmente, de acordo com o raciocínio espírita, porque o espiritismo também nos faz... qual que é um papel importante do espiritismo em nossa vida? É nos fazer raciocinar como espírita, pensar como espírita, né? Então, a pessoa, à medida que vai aprendendo sobre espiritismo, ela vai aprendendo a pensar como espírita. Então, aqui eu já tenho duas situações para servir de embasamento ao meu raciocínio. Eu tenho a minha tendência, que eu trouxe de outra vida, e muitas vezes essa tendência é odiar aquela pessoa. Um lado, a minha tendência diz assim, é o meu instinto. Aquela pessoa não presta, não gosto dela, ela me fez mal e eu não quero chegar perto daquela pessoa, e na verdade eu quero odiar aquela pessoa. Eu quero que ela se dê mal, e se eu puder contribuir para que aquela pessoa seja destruída na vida, eu vou fazer isso. Isso é meu instinto. Isso é meu instinto. Do outro lado, existe a razão, a minha razão, a lógica racional, que o espiritismo está me ensinando a pensar. E aquela minha razão emocional, aquela minha razão espiritual, razão espírita, ela me diz, cuidado com esse instinto. Porque se você agir de conformidade com esse instinto, você vai perpetuar uma situação que você pode racionalmente resolver agora. E aí, por isso que eu preciso ter essa capacidade de agir pela minha escolha racional, razão, e não pelo meu instinto, que eu trouxe nas minhas tendências de outras vidas. Entendeu? Por que é tão importante nós pensarmos? Porque eu estou escolhendo, na verdade, quando eu estou, na minha ação, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou adiando o processo na outra vida, para outra vida, agravando o processo, ou eu posso resolver isso aqui agora, porque não depende da outra pessoa a quem eu estou odiando. Porque o que acontece? Se eu adio isto e às vezes até intensifico esse mau sentimento, quando eu retorno para o mundo espiritual, aí complica tudo. Não facilita, não. Não pense que isso vai facilitar. Se eu adiar, vai facilitar se eu resolver aqui agora. Aí eu posso, vai facilitar. Mas se eu adiar o problema, não perdoo agora, não crio essa força, essa energia para poder superar o meu instinto, quando eu retornar para o plano espiritual, o iceberg vem à tona totalmente. Não vai ficar mais aquela parte monstruosa por baixo da água. E eu vou me lembrar do porquê, nesta vida atual, eu nasci instintivamente na tendência de ter ódio e mágoa de pessoas à minha volta. Aí eu vou saber os porquês. Que aquela pessoa, por exemplo, que nesta vida era um familiar problemático que me trouxe um grande prejuízo, que me trouxe um ódio, uma mágoa muito grande por alguma razão, e eu não perdoei aquela pessoa, foi a pior pessoa que eu prejudiquei na minha vida. Fui eu que prejudiquei ela, né? Era aquela pessoa que eu tomei as coisas dela, que eu prejudiquei a sua família, que eu destruí sua família, que eu agi de conformidade a trazer tudo de ruim, e aqui quando ela veio com muito ódio. E o ódio recíproco acabou agravando os problemas. Por isso, adiar esse tipo de situação é altamente danoso para a nossa existência. É algo que definitivamente eu não preciso ter, eu não devo ter, eu não posso ter. Eu preciso ter esta visão de que meus problemas eu preciso resolver nesta vida.
Eu preciso resolver aqui e agora. Porque aqui eu só tenho a tendência, mas eu não tenho a lembrança. Mas retornando para lá, eu vou ter a tendência e a lembrança. E não se iludam. No plano espiritual, tudo é mais intenso. Tudo é mais intenso. No mundo espiritual, a dor, na semana passada, quarta-feira, teve uma situação muito interessante, né? Uma médium aqui do nosso grupo, ela incorporou uma pessoa que, quando ela desencarnou, ela tinha um apego enorme, um apego doentio aos netos, né? Aos netos dela, porque não a todos os netos, mas os netos que ela criou. Na verdade, ela criou, são 3 netos, né? Ela tinha vários netos, mas ela criou 3, né? A filha foi morar junto com ela, na casa dela, e ela criou esses netos, né? E nessa situação, ela desenvolveu um apego doentio a esses netos. E aí o que acontece? E quando ela desencarnou, os netos já eram todos adultos, né? Mas o apego dela continuou doentio a esses 3 netos. E uma coisa que ela chegou no centro, né, incorporou, porque ela não consegue, sabe? Ela fica indo e vindo. Eles vão convencem ela, vai pro plano espiritual, e aí chega lá, de repente ela entra naquele desequilíbrio tão profundo, e ela foge e volta para a família, volta para perto dos netos, né? Isso já aconteceu ao longo desses, acho que 2 ou 3 anos que ela desencarnou, mais ou menos por aí. Ela chegou a um momento em que isso se repete várias vezes, né? E agora foi mais um desses eventos. E nós temos acompanhado ela ao longo do tempo. E aí o que acontece? Ela falou claramente, você sabe o que acontece? A minha dor aqui é muito maior, né? E ela chora, ela grita de dor. A dor moral de não poder ficar perto dos netos, né? E ela sabe agora que ela prejudica os netos ao ficar perto dela. 2 rapazes e uma moça, os netos, né? E aí, ela grita de dor, né? E ela fala assim, aqui é muito pior, eu sofro muito mais aqui, minha dor aqui é muito maior, né? Por favor, me ajude, minha dor é maior. E aí o que acontece? Ela vai passando, vai melhorando, vai respirando, vai controlando aquela dor, e aí ela melhora, e eles pegam ela, levam de novo. Passa um tempo, ela maior, volta. Então tudo no mundo espiritual é mais intenso. A felicidade no mundo espiritual é muito mais intensa do que podemos imaginar, mas a infelicidade também. O amor no plano espiritual é muito mais intenso, mas o ódio também. Aqui tudo é mais brando por causa do corpo físico. O corpo físico abranda as coisas, sabe? Aqui, se você, por exemplo, tivesse um sofrimento moral tão terrível, além do suportável, você poderia entrar em choque e morrer. No plano espiritual não tem jeito de você morrer, você já está morto, ou já está morta, não vai morrer de novo, né? A dor pode ser no plano espiritual muito pior. Por isso, meus prezados irmãos e irmãs, vamos resolver nossos problemas agora. É muito melhor. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade,
Ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.